Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. E atenção, no dia 29 de agosto, os canais da rede legislativa vão ser alterados em algumas cidades. Para saber mais, acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. Você de Uberlândia, quer saber como estão sendo debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida? É só sintonizar a rede legislativa. Fique atento aos novos canais. A rede legislativa é transparência e informação. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa no lugar certo faz as coisas acontecerem. Em 2020 teremos eleições municipais. E antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Programa Escola do Legislativo. Olá,
boa tarde, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um programa Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uberlândia. Nosso programa é transmitido pelo canal 45.3 e a partir do dia 29 de agosto, próximo sábado, Uberlândia e região receberão novos canais na TV aberta. Teremos 9.1 TV Câmara, 9.2 TV Assembleia, 9.3 TV Câmara Uberlândia e 9.4 TV Senado. Se precisar, execute a função busca sintonia da sua televisão. Você poderá ficar por dentro de tudo o que acontece na política em Uberlândia e em Minas Gerais, assim como também no cenário nacional, muito mais simples e transparente. A Escola do Legislativo tem como objetivo promover a capacitação dos agentes políticos e a educação para a cidadania, na busca do fortalecimento do poder legislativo local. Em nosso programa de hoje, teremos a palestra Controle Social, a importância dos conselhos de direitos na formulação e controle das políticas públicas. Nada sobre nós, sem nós. Nosso palestrante é Roberto Carlos Pinto. Ele é deficiente visual e vice-presidente da ADEVIUD, Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência em Minas Gerais. Roberto, muito obrigado pela sua presença e desejamos a todos que nos acompanham pela TV Câmara uma excelente palestra. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Leonardo. É uma honra estar participando nesse momento dessa palestra, dessa capacitação, que eu creio que será muito rica para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Falar de controle social é falar de tudo que existe de melhor para a participação plena das pessoas, seja ela com deficiência ou não, na implementação das políticas públicas em todo o país. O controle social, ele é de suma relevância, para a implementação das políticas públicas no país. Há pouco eu vi uma menção na abertura, né, do canal da TV Câmara, aqui de Uberlândia, falando sobre a função pública do vereador. E os conselheiros, eles têm a mesma função, a função de ser o promovedor das políticas, o criador, né, de instrumentos e ser o consultivo e orientador e o fiscalizador nas políticas públicas de direito. Os conselhos de direitos, eles são oriundos da década de 80, quando surgiu a necessidade de tirar, usando esses termos, do governo central o poder de todas as implementações de políticas públicas, seja ela na área da assistência social, seja ela na área da saúde, seja ela na questão da educação, na criação de instrumentos para a população em geral, seja ela com deficiência ou não. E ela está na Carta Magna, ela está na Constituição de 88, o direito, né, um instrumento do controle social. Porque não basta você achar que o controle social, ele vai te dar visibilidade você fazendo parte dele. Você tem responsabilidade sobre ele. Porque quando você está lá, você não está representando você está representando toda uma sociedade. Você foi eleito para estar ali. E por isso você tem responsabilidade sobre essa função. E a função pública dos conselhos de direito, seja ele da criança e do adolescente, seja ele da pessoa idosa, seja ele da juventude, da mulher, da pessoa com deficiência, é ser o que dá o sustento no sentido que vai orientar, seja o governo municipal, estadual, o federal, vai orientar, seja a própria Assembleia ou a própria Câmara Municipal, no sentido que todo instrumento, todo equipamento que é criado, seja no município, no estado ou na União, é dever moral
do legislador, seja ele vereador, seja ele deputado, seja ele senador, ou quem quer que seja, buscar aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que vai usufruir daquele benefício que está sendo criado. Que quando o legislador ele não atua dessa forma, ele cria uma ação afirmativa. Ele achou bonita aquela ação, e aquela ação ele acha que vai dar certo, e não dá. O impacto negativo daquela ação, sem a consulta pública, sem a consulta àquela pessoa que vai usufruir daquele benefício, daquele equipamento, é um impacto muito negativo. Aqui mesmo, eu já critiquei em vários momentos instrumentos que foram criados sem consultar aquele grupo de pessoas que usufruem daquele benefício. Então, o controle social ele serve para quê? Para ser um instrumento de deliberação daquela temática, um instrumento de ser o consultivo daquela temática. O que é consultivo? É você trazer a responsabilidade para o conselho dele orientar o município, o estado, a União no quê? Vou dar um exemplo. Exemplo simples. Eu crio uma política para um determinado fim, né? Está havendo uma necessidade lá no bairro, o vereador vai lá naquele bairro e diz, ó, eu tenho que fazer algo para a população desse bairro, né? Porque alguém assoprou no meu ouvido que eu preciso fazer isso. Ele vai e faz, cria um projeto de lei, apresenta na Câmara e é aprovado. Ato seguinte, ato aprovado, projeto aprovado, mas aí começa a vir as consequências daquele projeto, que ele não foi feita uma avaliação antes de ser criado, não foi feito um levantamento sobre aquele projeto, o porquê que ele foi criado. Como muitas leis que elas são criadas, e elas são criadas só por criar, ela não tem um sentido prático e objetivo sobre a criação dela. E a função do conselho é fiscalizar, deliberar, ser consultivo e propositivo. Eu falo, quanto ao conselho estadual, a responsabilidade que a gente tem de criar instrumento. Mas tudo que a gente cria no conselho, falando pelo conselho qual eu faço parte, a gente faz um levantamento, a gente pega os considerandos, busca em todas as leis pertinentes o que a gente está criando, ele vai ter um resultado prático e objetivo, e ele vai ter um fim, uma finalidade com sustentabilidade. E o conselho ele tem esse objetivo de fiscalizar as políticas públicas, seja ela qual for. A função pública dos conselheiros. O que é a função pública do conselheiro? Eu me proponho ser um conselheiro porque eu acho legal estar dentro da estrutura de um conselho, porque aquilo vai me dar visibilidade quanto pessoa. Essa não é a função pública do conselheiro. A função pública do conselheiro, minimamente, ele está presente em todas as reuniões, está atento a tudo que está sendo levado para as reuniões, para dar resposta à entidade ou ao grupo de pessoas que ele está representando. Eu levo uma demanda para o conselho, por isso que os conselhos são paritários, tem que ter sociedade civil e governo. Eu trago uma demanda de todo um grupo de pessoas sobre algo que está acontecendo na saúde, né? Está tendo um prejuízo muito grande no atendimento das pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças e adolescentes, ou outras pessoas nessa área no município afim, seja ele qual for. Eu tenho por obrigação de levar aquela demanda no pleno do conselho. E eu levando aquela demanda para o pleno do conselho, a gente tem que deliberar e fazer um encaminhamento. Quem seria o responsável para receber esse encaminhamento? Seria o responsável da Secretaria de Saúde do município para buscar aquela demanda e ter um prazo para dar uma resposta. A função pública do conselheiro
é levar as demandas, ser fiscalizador no seu dia a dia, né, ser propositivo e deliberativo em todas as ações do conselho. Essa é a função pública do conselheiro que está descrito lá na Constituição Federal sobre como que se trata e como que se trabalha o controle social, seja no município, no estado ou a nível de União. E tudo que a gente leva para o conselho, a gente tem a obrigação de trazer de volta para quem a gente representa. Um exemplo, eu vou participar de uma plenária na segunda-feira, que nós teremos uma plenária extraordinária sobre o edital de convocação da eleição do Conselho Estadual, da sociedade civil. Eu terei que participar, essa é a minha função, participar dessa plenária na segunda-feira. Posterior à plenária, eu tenho que trazer para os meus, o meu grupo de pessoas, as pessoas a quais eu represento, o resultado daquela plenária. Então, o conselho, ele funciona dessa forma. E ele não funciona só através de plenária. Eu dou um exemplo no momento que eu fui conselheiro do município de Uberlândia, tanto na saúde como na assistência social. Fiz parte da comissão de inscrição e avaliação do Conselho Municipal de Assistência do município de Uberlândia. E para mim estar dentro desse conselho, eu fui indicado, houve todo um rito, fui indicado pela entidade a qual eu represento, e lá não basta eu dizer, eu só sou conselheiro, só participo das reuniões. A gente tem que, minimamente, ser responsável e fazer parte daquele grupo, não só no momento da plenária. A gente tem que fazer parte do conselho todo o período que você está no conselho, desde o primeiro dia que você tomou posse até o final do seu mandato. Por quê? As políticas, elas continuam. Os trabalhos, eles são permanentes, eles não mudam só porque você não vai numa reunião do conselho, os trabalhos não acontecem, eles acontecem. Um exemplo, na minha função de membro da comissão de inscrição e avaliação no Conselho Municipal de Assistência do município de Uberlândia. Nós éramos um grupo de pessoas, 4 pessoas, 2 do governo e 2 da sociedade civil. Chegava uma demanda de uma determinada entidade, a gente avaliava aquela demanda e marcava uma visita para ver se aquela entidade estava trabalhando dentro da tipificação SUAS, se o projeto dela, o plano de trabalho que ela encaminhou para a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela estava implementando, estava atuando de fato com aquele convênio, sobre aquele convênio. Então, essa comissão ela é responsável por avaliar, dentro da tipificação SUAS, se o plano de trabalho daquela entidade está funcionando como foi proposto. Se não estiver funcionando, a gente tem por responsabilidade legal de fazer um relatório e apresentar no pleno do conselho, encaminhar para a secretaria ao qual aquela entidade recebe recursos. Por que eu estou colocando dessa forma? O conselheiro ele tem essa responsabilidade, porque se eu, como membro da comissão de inscrição e avaliação do Conselho Municipal de Assistência Social de Uberlândia, eu não participar e não fiscalizar e não monitorar aquela entidade, se acontecer algum problema, seja ele qual for no futuro, mesmo eu não sendo mais conselheiro, eu posso ser acionado juridicamente por isso. Por isso a importância da gente ter conhecimento pleno sobre a função que a gente realiza. Não basta eu estou conselheiro, mas não é só estar conselheiro, é ser um conselheiro ativo e participativo em todas as ações do conselho. Pode passar. As competências dos conselhos. O conselho ele tem por responsabilidade monitorar todas as ações do município do Estado da União. Ele tem a responsabilidade de monitorar e encaminhar recomendações ao município, ao Estado e à União, a todas as instâncias,
se caso aquela política que está sendo implementada ou deixou de ser implementada não está acontecendo como é devido. Porque, como existe a Câmara Municipal que fiscaliza as ações do prefeito, os conselhos municipais, eles existem para fiscalizar, deliberar e ser consultivo nas ações, tanto do prefeito como de todas as secretarias e de todos os equipamentos públicos que diz respeito à população, seja ela na assistência, na saúde, na educação, no transporte, no lazer, na mobilidade urbana. As competências dos conselhos são essas, além de muitas outras, que se a gente for passar todas elas, a gente ficaria a tarde toda aqui falando, né? Estou fazendo uma passada rápida em tudo que a gente tem nesses slides, que são mais de 20 slides, que serão disponibilizados para vocês, vai estar nos arquivos aqui da Escola Legislativa, que todas as pessoas que estão nos acompanhando poderão ter acesso para ter um conhecimento mínimo sobre a relevância do que está sendo dito hoje. A estrutura básica de um conselho. Um conselho, minimamente, ele tem que ter uma base, um local para se reunir, ele tem que ser criado através de uma lei, porque o conselho que não é criado através de uma lei, a qualquer momento ele pode ser destituído. E a questão da composição, a questão da estrutura do conselho. Para se criar um conselho, minimamente tem que pessoas da sociedade civil e do governo, pessoas que atuam naquela área, né, de alguma forma, algum equipamento do município ou entidade, criar instrumento, fazer uma audiência pública minimamente, para buscar apoio e manifestação da população sobre a relevância daquele conselho. Cria-se uma minuta de um projeto de lei que cria não só o conselho, mas cria a política municipal, seja ela da pessoa com deficiência, seja ela da criança e do adolescente, seja ela da pessoa idosa. Criou esse instrumento. A secretaria, normalmente, que é a secretaria que é de competência, que está sempre locada, esses conselhos, é a Secretaria de Assistência, seja ela de Desenvolvimento Social, de Ação Social. O gestor dessa pasta, ele tem por obrigação, através de toda uma avaliação do jurídico, encaminhar essa minuta para a Casa do Povo, que é a Câmara Municipal, e dentro da Câmara Municipal, uma comissão afim, ela busca esse instrumento para fazer todo um trâmite para criar a estrutura do conselho, criar a lei, através de lei. Depois de criado essa lei, busca-se, através das entidades que estão propostas dentro daquela lei, para fazer um processo eleitoral, um processo eleitoral paritário, sociedade civil e governo. Buscou esse instrumento, fez todo esse processo. O conselho, ele tem que ter uma sede. Ele tem que ter uma sede para realizar suas reuniões. Que nem aqui Uberlândia tem a Casa dos Conselhos, que antes era na Guaicuruza, agora parece-me que está na Rondon Pacheco. Tem que ter minimamente uma secretaria executiva para dar ordem aos trabalhos do conselho. E o ambiente, pessoal, o ambiente ele tem que ser acessível. Não basta eu criar uma estrutura, alugar uma casa num lugar qualquer, onde as pessoas que foram criadas aquela estrutura não podem ter acesso. Tem que se pensar muito na acessibilidade desses acessos. Então, não basta você criar, por mais que seja lá um prédio novo, né,
mas ele não tem estrutura nenhuma para que as pessoas com deficiência minimamente tenham acesso a isso. Além da acessibilidade para as pessoas com deficiência, ou para outras pessoas que têm mobilidade reduzida, como pessoas idosas, você tem que ter o cuidado de produzir material acessível para pessoas com deficiência visual, seja ele em letras ampliadas, ou seja ele em braille, e também você tem por obrigação legal prover para pessoas que têm a deficiência auditiva ou pessoas surdas, o intérprete de Libras, para você criar uma estrutura de conselho. E dentro dessa estrutura de conselho, depois de toda a concepção do conselho, você tem que eleger uma mesa diretora, que ela tem que fazer rodízio na presidência, e também dentro do conselho a importância de criar as comissões temáticas, as comissões de políticas públicas, comissões de acessibilidade, de inscrição e avaliação, que nem da saúde, da atenção básica, a comissão de finanças. Então, você tem que criar a estrutura para que o conselho ele funcione de fato. A composição do conselho, eu já falei que ele tem que ser paritário, e a importância dele ser paritário é para que não haja conflito, tanto da parte do governo como da parte da sociedade civil. Tem que ter uma harmonia, porque ambos têm a mesma responsabilidade. Um traz as demandas e o outro leva para o seu gestor. Vamos dar um exemplo. Vem uma demanda da área de educação. O representante da Secretaria Municipal de Educação está presente na reunião, ele tem que receber essa demanda e levar para o gestor da pasta, para que, num prazo mínimo, ele traga uma resposta para aquela pessoa ou para o pleno do conselho sobre aquela demanda. Falando dentro da estrutura dos conselhos, a gente tem o regimento interno. O regimento interno é um instrumento que regula o funcionamento do conselho, estabelecendo regras para a participação dos conselheiros nas comissões permanentes, no plenário e nas representações do conselho, prevendo, inclusive, sanções pelo não cumprimento de suas atribuições. O que é um regimento interno? A Câmara Municipal de Uberlândia ela tem o seu regimento interno. E todos os vereadores eles têm que atuar diante do rito que está dentro do regimento interno. No Conselho não é diferente. Tanto é que tudo que a gente cria, todo instrumento, seja uma resolução, seja uma recomendação, a gente busca dentro do regimento interno do Conselho o artigo específico, o parágrafo específico sobre o que a gente está criando. Seja para orientação para aqueles conselheiros que têm as faltas regimentais, que têm a sanção regimental. Então, o regimento, ele é a lei que determina, dentro da lei que determina como um conselho, seja ele de direito ou não, deve ser conduzido. A responsabilidade que cada pessoa tem dentro do conselho. Eu, quanto presidente do Conselho Estadual, tudo que eu faço embasado no regimento interno do Conselho. A gente tem a lei. A lei ela é mais sucinta, mas o regimento interno ele é mais abrangente. Ele que te orienta, de fato, como você deve tratar os trabalhos dentro do Conselho, se você está cometendo um erro ou não. Instrumentos e mecanismos de controle social. Frequentemente, os conselhos de defesa de direitos da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, da criança e do adolescente, da mulher, são confundidos com instâncias de atendimento ao cidadão com direitos violados, o que não é o caso.
esses conselhos devem mesmo atuar como órgãos de fiscalização e controle social, cabendo-lhes encaminhar as denúncias recebidas aos órgãos próprios e acompanhar especificamente os casos de violação de direitos coletivos. O que é isso? Quando a gente recebe uma denúncia, uma demanda, a gente procura entrar em contato com aquela pessoa, ou com aquela entidade que está encaminhando a denúncia ou a demanda, para saber de fato como que surgiu aquela demanda, aquela denúncia. Se for algo coletivo, a gente delibera no pleno do conselho e faz um encaminhamento para quem é devido. Primeiramente para o Ministério Público, Defensoria Pública e os órgãos de fiscalização que podem fiscalizar de fato o cumprimento ou não das leis, principalmente quando há violação de direito, seja de todas as pessoas com deficiências, pessoas idosas, crianças e adolescentes, e assim por diante. O contexto sobre a pessoa com deficiência. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a especificidade da pessoa com deficiência. Por que a especificidade? E exclusivamente a pessoa com deficiência. Porque dentro do segmento de pessoas com deficiência, nós temos pessoa idosa, nós temos crianças e adolescentes, nós temos mulher, nós temos jovens, nós temos negros, indígenas. Então, todos esses outros segmentos estão dentro do segmento de pessoas com deficiência. O contexto sobre a pessoa com deficiência. No ano de 2006, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que se constitui um marco histórico para toda a sociedade, uma vez que representa um passo fundamental para a materialização das políticas de inclusão das pessoas com deficiência, tendo sido resultado da luta dos movimentos no âmbito internacional protagonizada pelas pessoas com deficiência. Quando a gente fala em movimento, no passado os movimentos sociais, as pessoas que se mobilizavam, elas eram consideradas pessoas malquistas, desorganizadas, anarquistas, e não é assim. Eu dou um exemplo, a criação do mês que comemora o mês de luta da pessoa com deficiência, que é o Setembro Verde. Essa luta foi através de movimentos de pessoas com deficiência lá no ano de 82, que começou a criar esses movimentos. Depois de 38 anos de luta desses movimentos sociais, seja pessoas com deficiência, foi criado vários instrumentos. Recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão, em 2006, 2009, a convenção, que através da convenção criou-se dentro da Lei Brasileira de Inclusão e também da Constituição de 88, instrumentos para o fortalecimento das pessoas com deficiência, e através disso foi criado, em 2005, uma lei que institui o Setembro Verde e o dia 21 de setembro como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Isso tudo é o resultado do trabalho de pessoas, é o resultado do fortalecimento do controle social. Por isso a importância do controle social. O controle social ele vem para mostrar para o governo central que a população precisa participar e tem o direito na participação de tudo que é criado, seja em câmaras municipais, em assembleias, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem que ter essa percepção
que a pessoa em si, ela tem todo o direito de participar em tudo que é criado, principalmente que é criado para elas. Pode passar. Acessibilidade. Falando de acessibilidade, pessoal, acessibilidade, ela é essencial para a dignidade humana, não só da pessoa com deficiência, mas daquelas pessoas que têm mobilidade reduzida. Tem aquela pessoa idosa, né, que não tem deficiência, mas a própria condição da idade faz com que ela tenha aquela mobilidade reduzida. Tem a pessoa obesa, tem a gestante, tem aquela senhora que está com um bebezinho no colo. E quando você pensa em acessibilidade, a acessibilidade ela é ampla, é o acesso a tudo que a pessoa tem direito, né? Hoje, eu estou criando, vamos dar um exemplo, eu sou um arquiteto, né, e eu penso sempre no que é impactante, que mostrar a beleza da minha criação quanto engenheiro. Eu vou lá, faço uma construção bonita e maravilhosa, mas eu coloco na calçada, eu coloco lixeira no meio da calçada, eu coloco muitas plantas na beira do muro, aí vem uma pessoa com mobilidade reduzida, ou vem com uma pessoa cega, né? Ela não sabe que tem aquela barreira, ela vai e bate naquela lixeira, se machuca. E a acessibilidade, pessoal, ela está dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Ela fala que tudo que for construído tem que ser construído pensando no uso da pessoa, da população. Porque quem cria, normalmente, essas estruturas, elas não usam. Porque elas criam, mas elas nunca passam por ali. Elas têm o seu carro, elas saem do seu local de trabalho, vai direto para a garagem do prédio onde mora, da sua residência, mas ela não pensa nas pessoas quando ela cria esse instrumento. E a acessibilidade não basta ter uma calçada bonita, ela tem que ter rampa de acesso e tem que ter o piso tátil para que a pessoa com deficiência visual, o cego, baixa visão, consiga transitar minimamente, sendo conduzido pela sua bengala ou pelo tatear dos seus pés. Por isso a importância de você ter um ambiente acessível. E essa questão da acessibilidade, pessoal, ela toca muito em mim, porque por muitas vezes aqui, mesmo aqui na Câmara Municipal, o acesso à Câmara Municipal, ele foi muito precário, principalmente quando havia audiência pública para a participação de pessoas com deficiência, o acesso é difícil, essas pedras macaquinho. Estou muito feliz que tomaram a iniciativa e deram uma melhorada e colocaram um piso tátil em volta da Câmara. Isso daí é uma vitória, parabéns para quem tomou a iniciativa. Eu acho que Uberlândia é uma cidade que é considerada 100% acessível, quando fala no transporte público, mas ela, para dar exemplo, ela deveria ter acessibilidade em todos os lugares. Vou dar um exemplo, eu vou muito para o sul, eu sou paranaense, eu ando naquela orla lá de Florianópolis, na beira-mar, e fico maravilhado, são mais de 30 quilômetros beira-mar, com passeio acessível para as pessoas transitar, e tem piso tátil, tem rampa de acesso. Então, Uberlândia poderia ter isso. E não custa, a pessoa que acha que onera mais, por ela incluir a acessibilidade, ela está enganada, porque vai chegar um promotor com mão firme e vai obrigar aquele comerciante, aquele empreendedor a quebrar todo aquele passeio e refazer e tornar ele acessível, né? Então tem que ter essa compreensão. Tem que fazer, já quando construir, quando criar seu projeto, já determinar que no projeto tem acessibilidade. Tem que ter acessibilidade. Não basta dizer, eu vou ver se lá a Secretaria de Planejamento passa, aí eu construo sem acessibilidade. Tem que pensar nas pessoas que vão transitar, porque aquele espaço não é do dono do prédio, não. Aquele espaço é público. As pessoas que têm direito a transitar, e transitar da melhor maneira possível. Pode passar.
acessibilidade é tão ampla que a gente ficaria horas e horas debatendo sobre acessibilidade. E para encerrar, eu quero aqui falar para vocês um pouco sobre os órgãos apropriados para os casos de violação de direitos. Além dos conselhos de direitos, nós temos Ministério Público. Tem o Ministério Público que atua na área da criança, do adolescente, da pessoa idosa, da mulher, da pessoa com deficiência. Tem a Procuradoria da Saúde. Então, o Ministério Público, ele é um instrumento fiscalizador que determina o gestor público a cumprir com o que está descrito lá, em qual legislação for ou na Constituição Federal. Além do Ministério Público, a gente tem a Defensoria Pública, temos Tribunal de Contas, temos ouvidorias e órgãos setoriais, nós temos conselhos e sindicatos de categorias profissionais. Quando eu falo sindicato, a gente fala naqueles sindicatos afim, como o CREAS. Nós temos mecanismo de participação, que é de conferência. Nós temos também um instrumento que é muito usado nessa Casa de Leis, que são as audiências públicas. Elas são de extrema relevância para que haja minimamente uma compreensão tanto da sociedade civil, terceiro setor, segundo setor e primeiro setor, sobre as políticas que são criadas. Consulta pública. E aqui eu quero fazer minhas considerações finais. É importante salientar que a atuação dos órgãos de controle social e seus respectivos integrantes devem contribuir para a ampliação da rede de articulação das políticas públicas nas diferentes instâncias, de modo a possibilitar o protagonismo e autonomia da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher. Diante disso, conclui-se que, para fortalecer o controle social em Minas Gerais e no Brasil, no que diz respeito à política de direitos para inclusão da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher, da juventude, é necessário todo um empoderamento de seus militantes, não só quanto ao conteúdo deste, mas principalmente quanto à legislação pertinente, com destaque para a Constituição Federal, Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, e assim vai. Tem tantos instrumentos de fiscalização e de monitoramento das políticas públicas de direitos. O tempo é curto, eu agradeço o convite, agradeço a Escola Legislativa, espero que tenha contribuído com alguma coisa. Todo esse material vai ser disponibilizado àquelas pessoas que interessarem, Agradeço e boa tarde a todos. E antes de finalizar, eu convido a todos que estão nos assistindo para acompanhar a live do Compede Convida às 16 horas, que a gente vai falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, É um tema bastante importante, com pessoas que têm um know-how muito grande sobre essa temática. Agradeço a todos e boa tarde. Em nome da Escola do Legislativo e da Câmara Municipal, Roberto, nós que agradecemos a sua presença aqui, esperamos ter novas e outras oportunidades para que a gente possa discorrer de um tema tão vasto, E ficou apenas uma dúvida, aonde é que vai ser realizado a live para aquelas pessoas que estão em casa que queiram assistir,
para que elas possam acessar também e acompanhar a live a partir das 16 horas. Ela será transmitida pelo canal do YouTube, né, Comped MG, né? É só acessar Comped MG que as pessoas vão nos encontrar lá ao vivo a partir das 16 horas. E quero dizer, devido a estar presente aqui, estarei conduzindo essa live dessa casa. Obrigado. É isso aí, a partir das 16 horas, então, tem live pelo canal do YouTube, compete.mg. E lembrando a você que nos assiste através da TV Câmara, tanto eu como assim o nosso palestrante, o seu Roberto Carlos, estão sem máscaras, mas todas as medidas de higienização, sanitização e segurança foram tomadas para que esse programa pudesse ser realizado. Então, mais uma vez, em nome da Câmara Municipal de Uberlândia e da Escola do Legislativo, gostaríamos de agradecer a presença do Roberto Carlos Pinto, que proferiu aí a palestra Controle Social, a importância dos conselhos de direitos na formulação e controle das políticas públicas. Nada sobre nós, sem nós. A você que nos assiste, lembrando que você também fica por dentro de tudo o que acontece na política nos nossos canais. Nosso programa é transmitido pelo canal 45.3. E a partir do dia 29 de agosto, próximo sábado, Uberlândia e região receberão novos canais. Na TV aberta teremos 9.1 TV Câmara, 9.2 TV Assembleia, 9.3 TV Câmara Uberlândia e 9.4 TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e te aguardo no próximo programa. A todos uma excelente tarde. Muito obrigado. Programa Escola do Legislativo.